paz, amados, shalom, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe este momento tão maravilhoso de estarmos juntos nesta jornada, onde o Senhor está descortinando a sua palavra, onde Deus está revelando cada vez mais os seus princípios, os seus ensinamentos, porque Deus tem algo muito maravilhoso para a nossa vida. Estamos nessa jornada, nessa quarentena do concerto, e sabemos que Deus está trabalhando ao nosso favor. Apesar das circunstâncias, apesar dos barulhos, apesar das dificuldades, meu amado, isso não pode ditar a ação ou não ação de Deus. Amados, quando Deus começa a trabalhar, barulhos acontecem. Quando Deus começa a trabalhar, situações começam a ser mexidas. Né? Existem situações que tem tanta intervenção do mal, tem tanta intervenção de espíritos malignos, que quando Deus começa a mover, amados, os inimigos, os males, os demônios começam a se agitarem. Né? Não sei se você já teve uma oportunidade de tentar botar fogo numa casa de marimbondo. Meu amado, quando você começa a atear fogo na casa de marimbondo, os marimbondos começam a sair de todo canto. E é mais ou menos assim que funciona. Nós achamos que quando Deus começa a agir, tudo automaticamente, num piscar de olhos, vai mudar. Existem situações que assim acontecem, mas a sua grande maioria, amados, não é assim. A sua grande maioria são situações que se levantam para querer te fazer recuar, para querer te fazer voltar atrás. Por isso, nós temos que prosseguir firme, nós temos que continuar, porque o Senhor vai nos honrar. Amém, queridos? Mas vamos orar, vamos chamar a presença do Senhor agora nesse momento para ministrar, para falar conosco, para nos guiar, para nos direcionar a tudo aquilo que Ele tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado por esta hora, Senhor. Ah, Deus, essa hora tão especial, onde o Senhor está ministrando aos nossos corações, onde o Senhor está trazendo as suas revelações, seus decretos, sua vontade sendo conhecida. Então, Deus, que o Senhor vem estar guiando-nos, ó Deus, guiando nas palavras que vão ser ministradas, Deus, guiando os teus filhos na direção que eles têm que tomar. Senhor, tem pessoas do outro lado, Deus, que estão neste momento necessitando de uma palavra do Senhor. Então, Deus, que o Senhor venha revelar segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, porque o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe, Deus, como está a vida de cada um. Então, nesse momento agora, Pai, que o Senhor venha estar ministrando de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Irmãos, é tão interessante a palavra de Deus, é tão interessante as ministrações, porque a ministração do Senhor, a palavra do Senhor não é de interpretação individual. Ela tem uma interpretação onde o próprio Deus já trouxe essa interpretação para nós. Mas a aplicação em nossa vida, a ação desta palavra em nossas vidas é que é diferente. Porque a cada um, Deus vai ministrar segundo uma realidade pessoal, segundo uma necessidade pessoal, segundo uma resposta que precisamos ouvir, segundo uma reação, uma ação de Deus em relação à nossa vida. Nós estamos falando, e hoje vamos continuar a falar um pouco das vestes sacerdotais, as vestes do sumo sacerdote. Uma das partes que compunham a veste do sacerdote era o peitoral do juízo, que era uma espécie de colar, vamos dizer assim, preso na roupa, onde tinham 12 pedras. Dessas 12 pedras, cada uma dessas pedras simbolizava uma das tribos de Israel. Só que muitos não sabem que nessas pedras continham palavras em hebraico. Continham palavras que estavam presas ou lapidadas nessas pedras. E essas letras, ao serem todas ajuntadas dessas 12 pedras, elas formavam o alfabeto hebraico. E aí, queridos, que é o mais interessante de tudo, aí que é o mais poderoso de tudo, no momento em que uma pessoa, ela ia estar diante do sumo sacerdote, ela ia buscar uma resposta do sumo sacerdote, diz, os teólogos, diz os estudiosos, que no momento em que a pessoa consultava a Deus, aquelas pedras com aquelas palavras, as respostas
brilhavam. Essas letras brilhavam, isso aí. Elas brilhavam com um brilho especial, trazendo a resposta exata que cada um precisava ter. Entenda bem, as pedras eram as mesmas, as letras eram as mesmas, mas a resposta era pessoal. É assim que funcionam as ministrações do Senhor. Irmãos, a palavra é a mesma, a interpretação é a mesma, mas a aplicação, a resposta na minha vida é individual. E amados, nessa noite eu quero ministrar para você uma verdade que o Senhor vai trazer para nós, um decreto e uma direção que Deus vai nos dar para realmente sermos os instrumentos que o Senhor quer que sejamos. Amados, a verdade é que Deus quer que cada um de nós, eu, você, todos nós, sejamos instrumentos do Senhor. Sejamos a flecha, né, na aljava do grande flecheiro que é o Senhor. Então nós temos que estar preparados para sermos lançados. E esse é o propósito do Senhor. Mas no texto que nós vamos ver que existe um caminho. Existe algo que Deus vai nos mostrar para que nós venhamos a chegar à altura daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 29. Livro de Êxodo, capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Amém? Êxodo, capítulo 29, versículos 19 e 20. Diz a palavra do Senhor: depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, como o polegar do pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Amém, queridos? O que acontece? Esse capítulo ele vai mostrar para nós que os sacerdotes, depois das roupas confeccionadas e eles vestidos, era necessário agora a preparação para o ofício. E essa preparação para o ofício de sacerdotes, eles tinham 3 etapas. Eram sacrificados, eram apresentados 3 cordeiros, 3 carneiros de oferta. E cada um tinha um propósito. Eram 3 cordeiros que tinham que ser sacrificados, cada um com um propósito, mostrando para eles e para nós o propósito que Deus tem para eu ser o instrumento do Senhor. O primeiro cordeiro, o primeiro carneiro a ser sacrificado, era aquele que tinha que ser sacrificado pelo cancelamento do pecado. Ou seja, para que eles viessem a ser purificados, lavados, limpos do pecado. Então, ou seja, aquele cordeiro, ele era sacrificado e o sangue derramado era o sangue derramado para purificação, para perdão dos pecados que os sacerdotes haviam cometido. Isso quer dizer para nós, queridos, que o quê? Que o primeiro passo que eu tenho que dar para ser o instrumento que o Senhor quer que eu seja, irmãos, é cancelar o pecado na minha vida. Amados, o pecado, ele continua e ele é a separação entre nós e Deus. Não tem como Deus agir na minha vida, trazer à existência o que eu preciso, manifestar o seu poder de uma forma tremenda na minha vida, se o pecado ainda continua agindo na minha vida. Irmãos, entenda, nós somos pecadores. O que quer dizer isso? Irmãos, a nossa essência é tendenciosa ao pecado. A nossa carne é tendenciosa ao pecado. Isso que quer dizer pecador, suscetível a pecar, né? Com o impulso de pecar. Mas isso não quer dizer que eu vivo na prática do pecado. Isso não quer dizer que o pecado me escraviza e me domina. Meu amado, o pecado na vida de um cristão, o pecado na vida daquele que o Senhor quer que siga, tem que ser uma espécie de acidente, se é que pecado é acidente, porque não existe pecado por acidente. É apenas uma situação que aconteceu naquele momento. É uma situação de uma fragilidade que é momentânea. Que naquele momento que ele acabou até pecando, ele se arrepende e logo depois ele luta para consertar a sua vida e não cair mais nesse pecado.
Irmãos, eu preciso lavar o meu corpo, ou seja, eu preciso lavar a minha vida com o sangue do Cordeiro. O pecado não pode me dominar mais. O pecado não pode dominar a minha vida. O pecado não pode ser a essência do meu caminhar. O pecado não pode ser mais, irmãos, uma realidade da minha vida. Não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu sou do Senhor ou eu não sou. Não tem como eu me consagrar para Deus, eu dizer não para o pecado e logo depois eu seguir o pecado de novo. Irmãos, enquanto o pecado me dominar, enquanto o pecado for real na minha vida, irmãos, há uma distância entre eu e Deus. Há uma distância entre aquilo que Deus quer na minha vida e aquilo que está acontecendo na minha vida. Então entenda, o pecado tem que ser abolido, o pecado tem que ser cancelado. Irmãos, com o pecado não se brinca, com o pecado não ficamos vendo até que ponto ele pode checar. Irmãos, o pecado não, o pecado eu tenho que cortar na minha vida. Amados, contra o diabo nós lutamos, contra o pecado nós fugimos. Entenda bem, a Bíblia fala que José, certa vez, a mulher de Potifar foi para cima dele, de todas as maneiras, agarrou ele e falou assim, agora eu te pego, fechou a porta, fez de tudo. O que José fez? José não ficou como homem, não, sou fortão, vou aguentar. Não, José correu, saiu. Meu amado, por quê? Porque o pecado, nenhum homem é forte contra o pecado. Irmão, se o homem fosse forte contra o pecado, Jesus não tinha morrido por mim. Jesus não tinha morrido como um cordeiro derramando o seu sangue para aplacar a força do pecado. Irmãos, contra o pecado não há força. A única maneira que nós podemos vencer o pecado é através do sangue do cordeiro e eu fugir da aparência do mal. Irmãos, entenda bem. Então, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era essa. Será que você tem fugido da aparência do mal? Será que você tem? Irmãos, entenda bem. Fugir da aparência do mal é a aparência. Não é nem o mal em si. Não é nem o pecado em si. É a aparência do pecado. A aparência que é a tentação, que é aquilo que vem tentando te enganar, tentando te iludir, para que você venha ceder ao pecado. Irmãos, será que você tem fugido dessa aparência? Será que você tem fugido da aparência do mal? Irmãos, entenda, eu tenho que mudar a minha vida, a minha rotina, o meu cotidiano. Por quê? Porque às vezes o meu cotidiano, minha prática normal diária, me leva a pecar, me leva à proximidade do pecado. Então, meu amado, eu tenho que romper com isso. Eu tenho que quebrar isso da minha vida. Eu tenho que colocar não uma separação entre eu e Deus, mas uma separação entre eu e o pecado. Porque quanto mais eu estou longe do pecado, mais a presença do Senhor é real na minha vida. Amém, queridos? O segundo cordeiro que o sacerdote, que era necessário ser apresentado ao Senhor, ser imolado, ou seja, ser sacrificado, era o cordeiro de dedicação. Esse cordeiro era diferente dos outros. O primeiro cordeiro, ele era sacrificado, o seu sangue derramado. Esse cordeiro, ele tinha que ser separado as partes dele e tinha que ser assado completamente. Tinha que ser queimado completamente. Nenhuma partezinha dele podia ficar sem ser queimada ou assada. Tinha que ser completamente assado. O que quer dizer isso, irmão? Isso quer dizer para nós que a dedicação ao Senhor tem que ser integral. Entenda, primeiro, eu tenho que o quê? Aplacar, cancelar o pecado da minha vida. Segundo, eu tenho que me dedicar integralmente ao Senhor. Ou seja, irmãos, não adianta eu dedicar uma parte a Deus e a outra não. Irmãos, com Deus ou é tudo ou é nada. Entenda bem, eu não posso entregar uma parte e a outra fica ao meu controle. Eu não posso, irmãos, entregar uma parte para Deus, aquela parte que eu não estou conseguindo resolver, e ficar com a parte que eu consigo resolver. Te falo uma coisa, queridos, nós não temos a habilidade necessária para resolver todas as coisas da nossa vida. Quer ver uma coisa? Olha como você está hoje. Até onde você chegou? Aquilo que você entregou para Deus, Deus não resolveu? Sim. Mas aquilo que você está conseguindo resolver, está tentando resolver, está conseguindo? Meu amado, porque para Deus eu tenho que integrar totalmente. Eu tenho que entregar tudo. A dedicação tem que ser toda. Irmãos, eu tenho que entregar o meu corpo, eu tenho que entregar a minha alma, eu tenho que entregar o meu espírito para Deus.
Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito permaneçam íntegros até a volta de Cristo Jesus. O que quer dizer isso, irmãos? Integralmente. Não é metade, é tudo. Por que muitas pessoas não conseguem ter uma vida de vitória? Por que muitas pessoas não conseguem se livrar de coisas do passado, de correntes do passado, até de lembranças do passado? Porque não houve uma dedicação integral. Não houve uma entrega completa. Não houve uma entrega, irmãos, de tudo. Amados, quando você entregar tudo para Deus, você vai ver o tudo que Deus vai fazer na sua vida. Então entenda bem, eu preciso entregar. Será que você entregou tudo? Será que você está dedicando tudo para Deus, amados? Será que você está dedicando teu corpo, tua alma, teu espírito, tua família, tua vida profissional, tua vida sentimental, tua vida sexual? Será que você está entregando tudo? Queridos, precisa entregar tudo para que Deus possa fazer na sua vida. Amém? E o terceiro cordeiro, irmãos, é o cordeiro do texto que nós lemos, que é o cordeiro da consagração. Entendeu? Consagração. O que quer dizer isso? Irmãos, consagração é o momento que, depois de purificado do pecado, depois de entregar tudo para Deus, agora é o momento onde Deus vai o quê? Me consagrar para ser um instrumento separado por Ele e para Ele. Amados, entenda, olha o caminho. Primeiro, eu tenho que abrir mão do pecado. Segundo, eu tenho que entregar tudo. Depois, Deus me consagra para ser um instrumento separado para Ele. Amados, e nesse momento, é um momento importante. Por quê? Porque no momento em que eu me consagro, no momento em que eu me entrego, no momento em que eu sou separado para Deus fazer a vontade dEle, três coisas são necessárias. Que é exatamente isso que foi feito com Arão, o sumo sacerdote, e com seus filhos, os sacerdotes. Ele ungiu a orelha direita, ele ungiu o polegar da mão direita, e ele ungiu o polegar do pé direito. O que quer dizer isso, irmãos? Ungir o ouvido por quê? Porque, irmãos, se eu quero ser um instrumento do Senhor consagrado para Ele, eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que aprender a ouvir o que Deus quer, a ouvir o que Deus tem, a ouvir o recado, a ouvir a direção, a ouvir aquilo que Deus tem para mim. Irmãos, eu preciso ter a minha audição espiritual aguçada. Por que foi ungida a orelha de Arão? Para que os ouvidos espirituais de Arão fossem abertos. Porque até então quem ouvia a voz de Deus era quem? Moisés. Mas agora Arão passaria a ser o sumo sacerdote, o representante de Deus. Então ele precisava saber ouvir a voz de Deus. Meu amado, muitas pessoas não conseguem romper na sua vida porque não ouvem a voz de Deus. Não ouvem aquilo que Deus está falando, não param para ouvir, não param para escutar, não param para seguir aquilo que Deus tem na sua vida. Amados, eu preciso ouvir, porque Deus sabe o melhor caminho, Deus sabe a melhor maneira, Deus quer te levar, irmãos, a vitórias inimagináveis. Mas para isso, você precisa ouvir o que Deus tem para você. A segunda coisa, ungir o polegar da mão direita, que quer dizer fazer, que quer dizer executar, colocar em prática. Não adianta eu ouvir e não fazer. Tem muitos que ouvem, mas não fazem. Irmãos, entenda, eu tenho que ouvir, mas eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que ir e fazer aquilo que Deus determinou para eu fazer, por mais que seja loucura, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que seja um sacrifício. Fazer o que o Senhor disse para fazer. Mas, amados, é na obediência que Deus me honra. É na execução do que Deus determinou é que o milagre acontece. É na execução daquilo que Deus tem para a minha vida que as coisas são liberadas. Entenda, certa vez Jesus estava passando por um determinado lugar e 10 leprosos chegaram para ele: mestre, por favor, tem misericórdia de nós, nos cure e tudo. E ele falou assim: vá se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho deles irem para o sacerdote, todos foram curados.
entenda, é na execução, é no cumprimento do que Deus falou, é que o milagre acontece na sua vida. E a terceira coisa, queridos, era ungido o dedão do pé direito. Por quê? Não adianta eu ouvir, fazer, mas não continuar caminhando exatamente no que Deus determinou para eu caminhar. Irmãos, o meu caminho tem que ser reto. Sabe o que é reto? É não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, o meu caminho, ou seja, os meus pés têm que ser pés que caminham segundo o caminho que Deus propôs para mim. É exatamente a direção que Deus tem para a minha vida. Irmãos, é não mudar o caminho. Os meus pés têm que ser levados por Deus para onde Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Irmãos, se eu fizer isso, automaticamente Deus fará na minha vida. Irmãos, a Bíblia diz que nós hoje, pastor, mas isso era feito somente com Arão e seus filhos. Não, meus amados. Hoje nós, eu, você, nós somos a geração de sacerdotes do Senhor, sacerdócio real. Da mesma maneira que Deus trabalhava com Arão, da mesma maneira que Deus trabalhava com os sacerdotes, Deus hoje chama você, chama eu, chama nós como a geração sacerdotal para Deus usar. Irmãos, Deus quer te usar, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, Deus quer te usar para fazer coisas grandes na vida dos outros, mas também na sua própria vida. Mas para isso, será que você tem ouvido? Será que você tem feito e obedecido? Será que você tem caminhado na direção daquilo que Deus quer? Meu amado, nessa noite o Senhor fala com você. Nessa noite o Senhor chama a tua atenção, sabe por quê? Porque Ele quer te usar de forma maravilhosa, mas Ele quer que você o ouça, porque você não tem ouvido Deus como Ele gostaria. Deus quer que você faça porque você não tem obedecido. Quantos irmãos têm se acovardado com aquilo que Deus tem falado? Amados, chegou a hora de lançar fora toda a covardia espiritual, porque, irmãos, Deus chama aqueles que são ousados, Deus usa aqueles que são intrépidos, e você é o intrépido. Não deixe com que a covardia que o diabo está querendo colocar no teu coração te domine. Deus te chamou para ser intrépido, Deus te chamou para ser, irmãos, ousado. E Deus também te chamou para você caminhar exatamente no caminho que Deus quer que você caminhe. Amados, eu quero orar por você. Eu quero orar para que nessa noite Deus trabalhe na sua vida exatamente assim, lançando fora todo o pecado, consagrando você, dedicando você, ou seja, fazendo com que você venha ter a força de entrega total, integral, e dedicando você, queridos, para o grande ofício, para o grande propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, toma essa pessoa nas tuas mãos. Pai, essa pessoa, Deus, que hoje foi ministrada pelo Senhor. Essa noite, Deus, que o Senhor falou com ela de uma forma tremenda. O Senhor revelou para ela, Deus, que ela precisa romper, ó Deus, com ainda o vestígio de pecado. Ela precisa romper, ó Deus, com a força que o pecado ainda exercia. Ah, Deus, é nesta noite, ela está sendo desafiada, Senhor. Ela está sendo constrangida pelo Teu Espírito para romper com todo o pecado, para romper com as cadeias do pecado. Ah, Deus, o Senhor está constrangendo ela, Deus, a se dedicar. Ah, Deus, dedicação integral, ou seja, é entregar tudo, é entregar a vida toda, é entregar todas as áreas, Senhor, porque muitas famílias não estão sendo restauradas porque não há uma entrega total. Entrega, mas puxa, entrega, mas interfere. Ah, Senhor, o Senhor quer entrega total, mas também o Senhor quer, Deus, dedicação. Oh, Pai, desculpa, consagração. O que é, Pai? Consagração, Deus, é se apresentar para Deus usar, é se colocar para ser um instrumento genuíno do Senhor. Então, Deus, faça a pessoa te ouvir mais. Deus, tudo que estava atrapalhando a audição espiritual dela, caia por terra, que ela passe a ouvir a Tua voz, que ela passe a ouvir aquilo que o Senhor tem. Dá força a ela para fazer, dá força a ela para executar. Ah, Deus, não pensar duas vezes, mas em obediência fazer o que o Senhor determinou, porque é, Pai, na obediência, é na execução que acontece em nossa vida. Mas também, Deus, unge os pés dela, Senhor. Ah, Deus, pessoas têm tido pés vacilantes, pés inconstantes, pés, ó Deus, que uma vez está caminhando e a outra está parada. Ah, Deus, tira toda oscilação, tira toda inconstância e coloca firmeza, de passos firmes, de passos como o Rei dos Reis, de passos como o leão da tribo de Judá. Senhor, toma essa pessoa nas Tuas mãos. Eu ministro a Tua força, eu ministro o Teu ânimo, eu ministro a Tua unção.
sobre essas vidas e declaro em nome de Jesus que o Senhor usará elas de uma forma tremenda. Eu profetizo que o caminhar delas não será mais o mesmo, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Eu declaro sobre a tua vida, o teu caminhar nessa noite mudou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, que bom. Quero agradecer a vocês, todos que se inscreveram. Amém? Você que se inscreveu, e eu quero te convidar, a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal. Irmãos, se inscreva, sinalize, acione o sininho aí para você começar a receber as notificações. Toda vez que um vídeo for postado, você vai receber. Amém, queridos? E outra coisa, eu quero desafiar você. Você que está me ouvindo, nós estamos com um desafio de compartilhe com 12 vidas. Então, irmão, essa ministração foi bênção para você? Ela falou profundamente ao seu coração? Então, eu quero desafiar você a compartilhar com 12 pessoas. Irmão, amigos, colegas, conhecidos, amigos do Facebook, irmão, amigos do Twitter ou amigos no Instagram, não importa, através do WhatsApp. Irmão, os meios que Deus te der para você usar, use. Irmãos, compartilhe nos grupos da sua família, através do Skype, do chat de Skype. Irmãos, vamos convidar, vamos compartilhar, vamos ser, irmãos, multiplicadores da bênção, multiplicadores da vida de Deus. Amém, queridos? Eu conto com você e vamos somar nesse propósito, porque eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém? Muito obrigado pela atenção. Eu sou o pastor Marcos Welber, eu sou o pastor da Igreja Evangélica Projeto Viva, que fica aqui, irmãos, no Cabuís, em Nilópolis, localizado na Rua João de Castro, 1105. Irmãos, é um prazer ter você conosco. E assim que acabar essa quarentena, nós reabriremos a nossa igreja e eu gostaria que você estivesse lá. Você é o meu convidado especial para estarmos lá. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa noite, graça e paz.